enfermagem? Olha, eu já tentei analisar de várias formas, eu acho que se destino existe foi isso. Passei na frente da Santa Casa, tinha 17 anos e tinha uma placa lá, curso de auxiliar de enfermagem. Como eu não tinha idade, eles arrumaram um cargo de atendente. Eu entrei como atendente, empurrava maca, acompanhava as pessoas nos exames e fui fazendo o curso de auxiliar. Quando faltavam 5 dias para eu fazer 18, eu me formei, eu esperei, eles esperaram em 5 dias e me contrataram como auxiliar de enfermagem. E ali eu fiquei por 11 anos, apaixonada pela profissão, que eu acho que, de fato, a gente nasce meio que escolhido para a área de saúde, porque você se apaixona pelaquilo que ninguém mais gosta. E ali eu segui. Aí foram 11 anos de auxiliar, fiz o técnico de enfermagem e há 5 anos eu sou enfermeira. Que bacana. Cara, nesse tempo aí de 5 anos, de 25 anos de enfermagem, qual foram os momentos mais marcantes para você? São vários. Lidar com a fragilidade das pessoas, principalmente nas finitudes, é muito marcante. Mas quando se trata de criança, é muito mais. É muito mais. Tive a vivência de várias partidas e lidar com isso, com a família, com a mãe, ver o recebimento dessas notícias é muito marcante na vida da gente. De fato, eu acho que todo mundo que trabalha na área de enfermagem, ele lembra daquele rostinho, daquela expressão, daquela tristeza, daquele momento. Mas não se sobressai, esses momentos que marcam a vida da gente não se sobressaem aos momentos de alegria, daquele tchau, daquele obrigado, você salvou minha vida, eles não se sobressaem. A gente se fortalece novamente, se energiza e volta lá e trabalha e faz tudo de novo. Você ficou 10 anos como auxiliar, né? Como auxiliar. Cara, e a gente sabe, de repente tem muita gente que está nos ouvindo agora aí, tem uma galera boa nos ouvindo, mas é algo interessante que eu quero que vocês entendam, até que vocês valorizem muito essa galera, principalmente o auxiliar de enfermagem. Nem tanto, lógico que enfermeiro é importante, mas a galera do auxiliar de enfermagem, cara, esses caras têm um trampo tão ferrado que você não tem noção. Quando um cara ele chega, quando uma pessoa chega lá no hospital, ou seja, no posto, no lugar, que ela chega toda cagada, literalmente mesmo cagada, toda arrebentada, o primeiro contato que ele tem é com o auxiliar de enfermagem. É o cara que vai limpar, é o cara que dá banho, né? O médico ele vai ali, ele examina, o médico faz o remédio, mas o médico não vai limpar a bunda do cara. Não o médico que limpou a bunda do paciente. Eles não têm, Mas eu vivi 4 meses lá dentro e isso aí aconteceu. E eles não têm vergonha, eles não têm nojo, eles não têm repúdio de nada, não existe nada feio para eles. Para eles, vamos por assim, para nós, né, que vai, desculpa aí te atrapalhar, mas é uma vivência lá. O que para nós é feio, para eles no dia a dia vai ficar, é bonito. Para eles, nossa, que coisa bonita, vai melhorando aos poucos. Então é muito... É uma característica, é uma palavra que a gente usa quando, principalmente curativos de feridas. Isso. A gente fala, nossa, hoje ela tá bonita. E o paciente geralmente ele se refere, como assim tá bonita? Coisa feia dessa. Como assim tá bonito? Mas é pra gente tá bonito porque tá melhorando. E de fato a gente olha com esse olhar. E o profissional auxiliar, como você citou, que foi a minha vivência, hoje a categoria ela é subdividida, né? O Corém subdividiu com os auxiliares, os técnicos e os enfermeiros. Mas o profissional da saúde, ele é só um. Se ele tá ali com aquela, ele assumiu aquela responsabilidade do cuidado de fato. Pra gente não tem cheiro, não tem feio, não tem bonito, a gente põe a mão. E o primeiro contato é nosso. Normalmente, quando o paciente chega, por exemplo, numa urgência, numa emergência, até que a gente aciona todo mundo, o grosso a gente já organizou justamente para a hora que ele for consultado, o médico conseguir visualizar melhor. Então, para a gente é até um privilégio você ser o primeiro contato do paciente, né? A gente tem um retorno muito legal de conseguir visualizar a gravidade, enfim, qual é o real problema. É muito gostoso isso. Bacana. Vou só com música e já volto. Daqui a pouco vamos falar também sobre essa Covid, vamos falar sobre onde ela trabalha, onde ela está atuando e tudo mais, valeu? Vamos embora aí, a gente ligadinho em você ligado com a gente. Tereré com bobagem no ar. Já está por aqui ele, chegou das férias, meu amigo, depois de estar na praia, depois de muito tempo não estar na Disney, vendo o Mickey, já está com a gente aqui o Dr. Marcelo Santana. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Jota. Boa tarde aos nossos ouvintes.
Hoje vamos entrevistar a enfermeira Ana, né, Jota? Isso aí. Vamos falar bastante sobre a parte do sangue, a parte sanguínea, a hematologia, Jota. Então vamos tirar bastante as dúvidas dos nossos ouvintes, acho que vai ser bastante interessante. Então já vamos aí receber a enfermeira Ana, né, Jota? E agradecer por ela ter vindo aí fazer essa entrevista com a gente. Beleza. Qual que é o lugar que você trabalha hoje, que você atende, Ana? Hoje eu estou numa clínica de oncologia. Oncologia. Qual que é a Oncologia. Clínica prognóstica. Então, como que é o nome? Prognóstica. Então agradecemos a clínica aí, mais uma vez agradecemos ao nosso lar por ter liberado o asilo. E o Asilo São João Bosco ter liberado aí a Francine. Então, ao asilo, ao nosso lar, muito obrigado mesmo, né? Toda essa galera que ter liberado aí. E ao pessoal lá do Corpo de Bombeiros ter liberado Marcelo, né? Você viu? Quanto tempo já que você está lá trabalhando? Na clínica tem 10 anos. 10 anos. 10 anos na clínica. Ali você faz o quê? Qual que é Eu sou enfermeira oncológica, né? Nosso setor é um setor de administração de quimioterápicos. Então, a clínica é um corpo clínico de médicos, oncologista clínico, oncologista cirúrgico, hematologistas, urologistas, todos relacionados à doença do câncer. Então, os pacientes que têm a possibilidade de fazer o tratamento quimioterápico ambulatorial, eles fazem ali na clínica com a equipe a qual eu sou a responsável. E os que não têm condição, na maioria os pacientes hematológicos, que é muito importante a gente ressaltar a necessidade do sangue para esses pacientes, aí eles são encaminhados aos hospitais, né? Normalmente os nossos hospitais de referência é o Hospital Elcadre e a Clínica Campo Grande, porque é uma clínica de recursos particulares, então a gente atende os convênios e os pacientes particulares. Então a gente trabalha meio que nesse apoio aí. Mas olha, se alguém aqui ficar doente, cara, e pro Elcadre, os caras no mínimo vão ter que colocar a gente na suíte presidencial. Será? Não, louco, todo mundo falando de Elcadre, meu amigo. No mínimo a gente tem que ganhar aí uns 100%. Propaganda aqui só. Vamos lá. Ana, e como que você que acompanha há tanto tempo, né, esses pacientes da linha oncológica, né, que trata dos cânceres, como que você está vendo, como que está evoluindo o tratamento? Mudou bastante coisa nesses últimos 10 anos? Muito, muito. Nesses 10 anos que eu estou, protocolos eles foram diferenciados com a melhoria das medicações. Hoje nós trabalhamos com medicações que já não caem o cabelo, que o paciente não perde peso. Então você lidar com um número muito grande de pacientes oncológicos aos quais você não consegue apontá-los na rua, porque eles não têm a característica do doente de câncer. O prognóstico está muito bom, né? Lógico que ainda tem alguns cânceres que são muito agressivos, porém, grande maioria já é bem controlado, a sobrevida é boa, o prognóstico é muito bom, o tratamento dá uma resposta muito boa, né? Então, esse segmento de clínicas de tratamento oncológico ambulatorial, ela vem crescendo muito, né? Antes, todo paciente oncológico ele precisava de uma internação. A quimioterapia era uma medicação que só era administrada com o paciente internado. Hoje não, eles vão para a clínica, alguns ainda precisam passar 8 horas em infusão, só que eles conseguem ir para casa e ter uma qualidade de vida e ficar bem com a família. O controle das medicações de preparo são muito eficazes, muito mesmo. Então não tem mais aquela realidade da quimioterapia e vomitando, da quimioterapia e a pessoa chorando, sofrendo. Hoje não é mais assim, tá? Nós fazemos um trabalho bem legal com os nossos pacientes durante o período de infusão, que pessoas que estão passando, acompanhantes, eles não fazem ideia de como é a infusão da quimioterapia. Então quando eles chegam e falam assim, mas já está fazendo? Então assim, melhorou muito. Esses 10 anos a evolução ela foi de maneira geral, tanto no tratamento, na infusão, no prognóstico de vida, na melhora, na qualidade, né? Melhorou muito, mudou muito mesmo, né? Cara, qual que é o tipo de câncer mais delicado de ser tratado? O câncer mais delicado, o câncer ele é delicado, no geral. Ele cai como uma bomba na cabeça da pessoa. O diagnóstico de câncer ele vem como uma bomba na cabeça de qualquer um. E ele adoece a família toda. Enquanto a pessoa não tem entendimento que hoje existe a possibilidade de se viver com um diagnóstico de câncer, enquanto ela não tem isso,
ele vem daquela cultura, né? Antigamente, câncer, sentença, acabou, vou morrer, não tem mais jeito. Hoje já não é mais assim. Então, quando recebe o diagnóstico, é muito complicado. Então, é câncer, é delicado de lidar. Então, a gente tem todo um trabalho antes do início da medicação para ter mais conhecimento e aceitação. Eu sempre costumo dizer que os pacientes, eles morrem muito pela parte psicológica. Enquanto ele não tem o conhecimento, ele já vem morrendo um pouquinho a cada dia, até ele sentar ali e ver que tem condição, que dá certo, que existe um bom prognóstico, né? Que ele pode melhorar, que ele pode ter uma sobrevida após o diagnóstico. Então, assim, não tem como eu apontar para você, porque o diagnóstico ele é muito difícil, mas a pessoa faz com que ele fique muito pior. Então, às vezes é um câncer de mama, bem tranquilo de lidar, que existem uns que são mais fáceis de lidar, que a pessoa vem como assim, não vou sair daqui, eu não consigo completar esse tratamento. E outros que vêm com um câncer muito mais grave, um câncer muito mais raro, e ele não tem conhecimento daquilo, não tem entendimento, ele fala, tem que fazer, vamos fazer e vida que segue, sabe? Então, não tem como eu apontar para você qual que é o mais delicado, o mais difícil, porque vai muito da pessoa. Maravilha. E como que funciona, né? Esse paciente, ele recebeu esse diagnóstico, né? Que nem você falou, um diagnóstico bombástico, né, Jota? Nunca é fácil. E aí, como que é, além do tratamento que você falou, do tratamento quimioterápico, como que é a outra abordagem desse paciente? Ele passa por outros profissionais? Como que funciona? Certo. Hoje, a clínica se estruturou de uma forma bem ampla, para abraçar esse paciente de uma forma geral. Então, a equipe lá ela é multi. Mas o primeiro passo, assim, eu tenho muito orgulho de dizer como enfermeira, ele é meu. Então, o paciente ele saiu do médico, o médico fez a prescrição do protocolo, que a gente chama, e esse paciente ele já é apresentado a mim. Quando ele é apresentado a mim, eu explico para ele, eu mostro a casa, eu mostro a equipe, eu peço permissão para os pacientes que estão em tratamento, apresento o local de medicação para ele, falo sobre efeitos colaterais e apresento a equipe que pode me dar essa assessoria. Psicólogo, nutricionista, lugares que a gente conhece, principalmente as mulheres, elas são bem interessadas, tipo assim, aonde que eu posso comprar uma peruca igualzinho ao meu cabelo? Se for necessário. A gente conhece esses lugares, então a gente já mostra para ela que existe uma possibilidade da gente criar um ambiente nesse período, né? Então, assim, porque é uma preocupação ainda, mesmo a gente vendo na realidade que hoje em dia o paciente tem a possibilidade de não perder tanto peso, quando um câncer não é de garganta, não é de estômago, o paciente ele tem possibilidade, mas ele já vem com aquela visão formada. Meu cabelo vai cair, eu vou perder peso, eu vou ficar caquética, eu vou ficar horrorosa. Então a gente mostra pra ele que não é assim. E quando há necessidade, aí as meninas já vêm, a psicóloga, a nutri. Como nós trabalhamos, é uma empresa, né, e precisa de, digamos assim, de colocar esses pacientes o mais individualizado possível, a gente dá essa opção. Você quer vir conversar com um psicólogo sozinho? Ou você quer conversar com ele em grupo? E a gente percebia que o grupo era muito legal pela troca. Aí nós criamos o grupo GAP, Grupo de Apoio ao Paciente Prognóstico. Então a gente faz esse grupo a cada mês, chama todos os pacientes. E as conversas que saem, assim, elas são maravilhosas, porque a gente consegue ver todos os ângulos da doença. Desde daquele problema que ele é mais em casa do que na clínica. O paciente ele tem um diagnóstico, principalmente a mulher, que ela acaba abraçando mais, ela deixa de lado o seu problema para cuidar do filho, do marido, da casa, e a gente consegue viver isso naquele grupo. Então elas trazem pra gente uma realidade que às vezes a gente não dava tanta atenção, né? Tipo, nós conhecíamos o paciente, mas você não sabia que ele não podia fazer uma quimioterapia na quinta, porque sexta-feira o filho não tinha com quem ficar, porque ela passava mal, às vezes ela ficava um pouco indisposta. Então a gente no grupo, a gente conseguiu adaptar
facilitar e organizar muito a vida do paciente. Então hoje a nossa equipe ela é muito multi e muito disponível. Então o paciente pode ir na clínica a hora que ele quer, ele não precisa ir lá só a hora que marcou consulta, né? Como nós somos 4 profissionais de enfermagem, nós dividimos esse serviço para poder dar esse apoio a esse paciente a hora que ele demanda essa necessidade, a gente chama e eles vêm para a gente conversar. A gente tem essa porta muito aberta com os médicos, né? A gente consegue conversar com eles o tempo todo. Doutor, paciente fulano mora no interior e tá com febre. Eu posso pedir para ele vir, se ele chegar depois do expediente, encaminhar ele direto para o pronto atendimento? Pode, Ana. Quando chegar lá, é só me ligar. Então hoje, as equipes se conversam muito e isso é muito a favor do paciente. Né? É muito. Ana, o que acontece? Eu sei que muita gente que tem essa dúvida aqui. Por que a quimio ela faz ter a queda de cabelo, de pelo? É pelo no geral, tudo que onde tiver pelo vai cair, é só na cabeça? Como que é isso? Algumas medicações existem o potencial de queda de cabelo, né? O que acontece? Nós somos célula, nosso corpo ele é todo celular. E algumas medicações elas atacam principalmente algum tipo de célula. Mas é uma célula grande ali então, né? Aqui tem bastante célula. Aqui tem bastante célula aí. Tem. Continua na sua. Dá uma célula aí, dá uma célulão aí, né, Marcelo? Célula grande do caramba. E aí existem esse potencial de queda porque essa célula, né, ela é a mais afetada e ela tem uma dificuldade muito maior de crescer novamente. Então o paciente passa um período fazendo a repetição do protocolo da medicação e esses pelos do corpo eles não conseguem se segurar. Mas logo que termina, os pelos começam a crescer novamente e sim, são todos os pelos do corpo. Ana, quais são os principais tipos de câncer hoje que vocês lidam lá, no geral, assim? Bom, no geral, eu vou falar para você o que é os números 1 da clínica. Para mulher e para homem, próstata e mama. Tá? Eles são cânceres que se sobressaem, mas são comuns hoje a prevenção desse câncer, a busca por um diagnóstico precoce, mas ainda é o maior número. Nós estamos falando de números, né? Não é o câncer que mais mata hoje, gente. Hoje são cânceres extremamente controlados, mas é o que o diagnóstico é encontrado com mais facilidade, devido hoje as pessoas fazerem uma busca, uma prevenção, mas ainda é o maior número. O maior Qual número que é o de que mais mata? Olha, mediastino, não vamos nomear, né? Porque se a gente tiver ouvintes com diagnóstico já, ele vai ficar um pouco preocupado. Mas ele demanda muito o que a gente chama de estadiamento. Então, o tempo que você descobre o câncer é o que faz a diferença entre ele matar mais, né? Os cânceres mais raros, eles são um pouquinho mais delicados, como o melanoma, né? Que é um câncer que é uma pintinha na pele, que geralmente ele às vezes já provoca uma metástase. Então, são uns cânceres um pouquinho mais complicados, delicados de lidar. Mas hoje o diagnóstico precoce, ele faz uma diferença em toda a vida do paciente oncológico. É interessante, né, Jota? A gente entra na questão da prevenção, né? Tanto que aí durante os meses dos anos, do ano que a gente passa, tem as campanhas. Essas campanhas são importantíssimas aí para alertar, né, Ana, de fazer sempre, tá se policiando, tá se cuidando, para caso descobrir alguma doença ligada a essa parte oncológica, né, Jota, ter a possibilidade de tratar mais precocemente. Isso é muito importante. Bacana, vamos para o intervalo musical, a gente já volta rapidinho, você ligado com a gente e a gente aqui ligado em vocês. Legal, estamos de volta para você ligado com a gente, tem recado para a galera que tá mandando, participando, manda o seu recado, participe com a gente aqui. Deixa eu dar uma lida aqui no recado que chegou, deixa eu ver aqui o microfone também. Vamos lá, chegou aqui também uma pergunta e chegou um recado, vamos lá. Quero saber
da Aninha, isso é íntimo, né? Isso tem intimidade. Eu quero saber da Aninha o que de fato ou alguma situação que levou ela a escolher oncologia, devido a ser uma especialidade que é muito óbito e muita dor. O que te levou ali para a oncologia? Nossa, a nossa profissão, ela acaba que, assim, ela é uma vivência de cada dia. E oportunidades, né? Eu trabalhei aquele tempo todo que eu falei pra vocês, que agora eu não vou falar mais de números, que vocês estão tentando contar a minha idade. Tá fazendo cálculo, fazendo cálculos. Enfermagem, no mínimo, tem que ter 60. Fazendo cálculos e da tem uma minha... filha de 25 anos, pronto, faz as contas aí. 22, então pronto, 60. E quando eu saí da Santa Casa, eu dei um tour no Hospital do Câncer, pra conhecer uma área que eu queria muito, que era centro cirúrgico, que era a parte cirúrgica. Tenho um amigo que ainda é amigo, que é o Dr. Jefferson, e ele estava no Hospital do Câncer, no centro cirúrgico, e eu falei, vou me aventurar, vou conhecer essa área que eu não conhecia. Eu trabalhava em pronto atendimento, CTI, e eu tinha uma curiosidade muito grande, e na época na Santa Casa eu não tive essa oportunidade, porque tinha poucos profissionais, né, que ainda existe um déficit muito grande, e eu tive essa oportunidade no Hospital do Câncer. Mas a intenção era ficar nos dois vínculos e ver futuramente o que eu ia me adequar. Só que chega um momento que você tem que fazer uma escolha. E eu me apaixonei pelo centro cirúrgico do Hospital do Câncer e estava fazendo algumas mudanças na minha vida, e eu tive a oportunidade do horário comercial, que era uma coisa que eu já não via há mais de 10 anos. Eu trabalhava 12 por 36 ou todas as noites, e eu fui para o Hospital do Câncer. E no Hospital do Câncer, alguns médicos que tinham um vínculo com o hospital estavam montando uma clínica particular, que não passava pela minha cabeça o serviço ambulatorial. Eu tinha pensado em desacelerar, mas eu não imaginava o serviço ambulatorial. E falei, vamos tentar. Ele falou, Ana, a gente vai montar a clínica e a gente precisa de alguém que quebre um galho, porque a demanda do início provavelmente vai ser muito pequena. E aí você volta pro CTI do Hospital do Câncer e fica durante o dia com a gente na clínica. Eu falei, se a gente conseguir mexer tudo isso, tudo bem. Aí fui pro CTI à noite e pra clínica durante o dia. E tive a oportunidade de começar com 3 pacientes, aos quais eu conseguia dar um cuidado assim individual maravilhoso para cada um. E quando você é única no serviço, no caso éramos eu e outra enfermeira, eu era técnica na época, né? Eu ainda não tinha chegado nessa fase de enfermeira. E nós tínhamos a oportunidade de dar um cuidado muito individual ao paciente. E isso fez para mim uma grande diferença. Você se sentir útil na vida de uma pessoa de uma forma muito mais exclusiva. Porque o hospital, hoje, muito mais do que antes, né? Hoje a gente não consegue mais parar próximo do paciente. E aquilo para mim naquela época, 10 anos atrás, foi muito bom. Aí eu falei, não, vou tentar. E fiquei com os 2 vínculos durante 2 anos. E depois eu falei, cara, eu vou ficar parada nessa, eu preciso estudar, né? Porque era oncologia de uma forma, com uma visão que eu não tinha uma vivência. Eu conhecia muita técnica, só que ali ele vai mexer com o seu comportamento, com o seu psicológico, né? Com o seu conhecimento, porque o tratamento quimioterápico, a oncologia, todos os dias tem uma novidade, né? Inclusive a gente passou 2 anos com a hidroxicloroquina ali, que eu tinha que saber o máximo que eu podia, porque as pessoas ficaram enlouquecidas com aquela novidade. E eu falei, nossa, eu preciso estudar. E fui, aí resolvida, uma noite por dia, conversei em casa com o marido, com as filhas, falei, vou estudar e vou ficar só na clínica. Aí a primeira pergunta foi, é ambulatório, você vai acostumar? Eu falei, não, eu vou tentar, mas eu acho que vou. E fiquei na clínica, então a clínica abriu, eu entrei pro ambulatório e eu me apaixonei pelo conhecimento que a oncologia me proporcionou, né? E um lado que é muito bom para nós profissionais, porque nós amamos o que fazemos, mas nem sempre temos o tempo de trabalhar com esse amor, porque a demanda é muito grande dentro do hospital. E ali eu conseguia fazer tudo. Eu conseguia cuidar, eu dava atenção técnica para o paciente e conseguia dar essa atenção emocional. E isso me completou. Por isso que eu fui parar dentro da oncologia, porque eu me senti útil, muito útil. Você viu? Ela